Olá, irmãos e amigos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Aqui, irmão Alexandre, canal e a Bíblia, para mais um dia de leitura da palavra. Hoje estamos entrando no 116º dia, certo? E onde iremos ler no Antigo Testamento o primeiro livro de Samuel, capítulo 26, 27 e 28. Depois pularemos para o Novo Testamento, livro de Marcos, capítulo 14, do versículo 53 ao 72. Leitura feita de modo alternado, leitura feita sem comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é a versão revista e corrigida. Agradeço a todos vocês que estão orando por este projeto. Hoje, 26 de nove de 2025, sexta-feira, estaremos aqui perseverando para que, se possível for, terminar a leitura bíblica no prazo de um ano. Muito obrigado por vossas orações. Em breve eu estarei aqui posicionando a webcam e iniciaremos a leitura orando e pedindo a Deus, ao Espírito Santo, sabedoria e que seja um momento sem nenhum tipo de interrupção perante a sua palavra. Aguardem. Oremos, Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Mais um dia estamos aqui, meu Pai, perseverando em aprender sobre a Tua poderosa palavra. Obrigado pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, e que o Senhor nos dá sabedoria através do Teu Santo Espírito, para que possamos entender as Sagradas Escrituras, que possamos colocar em prática, meu Pai, todo ensinamento, e que possamos dar bom testemunho como cristãos, e a que a Tua palavra, meu Senhor, faça a diferença na nossa vida. Muito obrigado por esta oportunidade, meu Senhor, de estar aqui diante da Tua palavra e vem repreender todo tipo de interrupção humana ou espiritual nesses minutos aqui nesta manhã. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo, por todos os Teus cuidados, pela saúde, pelo nosso lar, pela nossa congregação, pela nossa liberdade que temos, Senhor, de andar com a Tua palavra, de ter a palavra traduzida no nosso idioma. Muitas nações, muitos povos queriam ter essa oportunidade, mas infelizmente não têm, por causa de governos opressores, por causa de religiões perseguidoras. Mas graças a Deus que estamos aqui no Brasil e agradecemos estes momentos, meu Pai. Fortalece a Tua igreja no Brasil e em todo o mundo, e que Teu nome, do Filho amado Jesus Cristo, seja sempre engrandecido. Te oro e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 26, tem como subtítulo: Davi poupa outra vez a vida de Saul. Versículo 1 fala: E vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Áquila, à entrada de Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, que está à entrada de Gesimon, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha após ele ao deserto. Pois Davi enviou espias e soube que Saul vinha de certo. E Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deixado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército, e Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E respondeu Davi e falou a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse Abisai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora engravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor ferirá. Ou seu dia chegará em que morra,
ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul e foram-se. E ninguém houve que ouvisse, nem quem o advertisse, nem quem acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. E Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu, que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és varão? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste tu o rei, teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte. Vós que não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha d'água que tinha à sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: Minha voz é, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, que são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue um perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei. Volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei, passe cá um dos jovens e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que, assim como foi a tua vida hoje de tanta estima aos meus olhos, de outra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Vamos agora a 1 Samuel, capítulo 27. Davi vai ter outra vez com Aquis, rei de Gade. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita, e sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. E disse Davi a Aquis: Se eu tenho achado graça aos teus olhos, dai-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. E subia Davi com os seus homens, e deram sobre os Gesuritas,
e os Gersitas e os Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde como quem vai para Sur até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra, e não dava vida nem a homem nem a mulher, que tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestes, e voltava e vinha a Aques. E dizendo a Aques, sobre onde destes hoje? Davi dizia, sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jerabeleus, e sobre o sul dos Queneus. E Davi não dava vida nem a homem nem a mulher, para trazê-los a Gate, dizendo, para que, porventura, não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aques confiava em Davi, dizendo, fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Vamos agora para o último capítulo de hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, tem como subtítulo Saul consulta uma pitonisa de Endor. Versículo 1 fala, e sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi, sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques, assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aques a Davi, por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram, e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher, e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse, eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Porque, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse, não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse, como é a sua figura? E disse ela, vejo subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, por que me desinquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e te tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor,
e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que deu ouvidos à tua criada, à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tuas palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenha forças para te pôres a caminho. Porém ele recusou e disse: Não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz. E levantou-se do chão, e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou, e a degolou, e tomou farinha, e a amassou, e a cozeu em bolos asmos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. Aleluia, glória a Deus. Leitura do Antigo Testamento concluída. Tudo bem? Vamos agora para o Novo Testamento. Lembrando que amanhã terminamos o livro de 1 Samuel, onde ontem nós paramos no versículo 52, e vamos aqui, Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 53, que tem como subtítulo Jesus perante o Sinédrio. Versículo 53 fala: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos, e os escribas. E Pedro seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhes dizer: Eu derribarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer: Profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que estava se aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno? Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente, tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou 2ª vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Aleluia, glória a Deus. Leitura concluída.
Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de leitura da tua poderosa palavra. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Já são, meu Senhor, 116 dias perseverando para que possamos terminar essa leitura, se possível for, no prazo de um ano. Muito obrigado a todos que estão orando. Muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de fazer este projeto. Eu creio, meu Senhor, que ele possa servir de incentivo para mais pessoas ler a Bíblia, ou até mesmo fazer a gravação dela por completo, se um dia o Senhor tocar no seu coração. Continua, sabe, meu Pai, conosco, nos faz perseverar e nos dá um dia abençoado, repleto de livramentos e da tua mão poderosa. Eu te oro e te agradeço por tudo, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. A leitura concluída de hoje. Vamos pegar aqui o nosso plano de leitura. Tudo bem? Dia 116, primeiro livro de Samuel, do 26 ao 28, leitura do Antigo Testamento. Depois pulamos para Marcos 14, do 53 ao 72. Hoje, 26 de 9 de 2025. Muito obrigado a todos. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos continuando este projeto. Que o Senhor o abençoe grandemente. Até mais.